A primeira Conferência Nacional de Comunicação, primeira Confecom, foi realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, no período de 14 a 17 de dezembro de 2009. Lula da Silva, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, o ministro das Comunicações, senhor Hélio Costa, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Luiz Dulce, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, senhor Franklin Martins, o coordenador-geral do Fórum Nacional para a Democratização das Comunicações, FNDC, senhor Celso Schroeder, o presidente da Comissão Organizadora da primeira Confecom, senhor Marcelo Bechara, o presidente do Grupo Bandeirantes, senhor Johnny Saad, representante dos empresários, e a senhora Rosane Bertotti, secretária de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores. Ouviremos as palavras do coordenador-geral do Fórum Nacional para a Democratização das Comunicações, FNDC, senhor Celso Schroeder. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chefe do governo, que com a realização dessa conferência ajuda a quebrar o silêncio e a invisibilidade que encobria a comunicação no país. Excelentíssimo deputado Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Hélio Costa, que ao realizar a pré-conferência em setembro de 2007, sinalizou a vontade do governo de instalar no país este processo de consulta popular. Excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Franklin Martins, peça fundamental nesse intrincado xadrez político de negociação entre setores com vontades políticas tão díspares. Ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, Luiz Dulce, homem de articulação e de condução do processo que, nos primeiros contatos, indicou os passos necessários para construirmos esta inédita esfera pública que se consolida nessa etapa nacional da conferência. Excelentíssimo senhor Johnny Saad, quero saudá-lo por reconhecer na Abra e na Tele Brasil a parte empresarial do setor de comunicação disposta ao debate e à negociação. Sem dúvidas, homens de negócios preocupados com a soberania nacional e com a democratização da comunicação, que se negaram a participar de sabotagens ou desqualificação desse espaço público, construído coletivamente a duras penas. Senhoras e senhores, excelentíssimos senhores parlamentares, em especial a deputada Luísa Erundina, incansável lutadora por um cenário democrático na comunicação nacional. Senhores ministros, senhores convidados internacionais e nacionais, senhoras delegadas, delegados, observadores dessa conferência, companheiros e companheiras da imprensa. Quero saudar, ainda de maneira especial, os militantes da sociedade civil, organizados nas pré-conferências estaduais e nacional, os companheiros das comissões de Direitos Humanos, de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, os companheiros da Comissão Organizadora Nacional, depois desdobrada nas comissões organizadoras estaduais, pois foi essa sociedade civil quem verdadeiramente pavimentou o caminho para a realização dessa conferência. E fez isso de maneira responsável e madura, dando
dando o exemplo ao limite de tolerância e espírito público. E faço isso em nome de 3 mulheres incansáveis no seu espírito de luta e imbatíveis na sua disposição de negociação. Companheira Rosana Bertotti, da CUT, companheira Roseli Goffman, do CFP, e a companheira Berenice Mendes, da NEAT, que percorreram esse país como verdadeiras guerreiras da CONFECOM. Essa conferência, senhor presidente, senhores ministros, deve realizar, no nosso entendimento, 3 propósitos fundamentais. De um lado, romper com o silêncio com que a mídia trata a própria mídia. Iniciar a retirada do véu de autolegitimação absoluta que encobre o sistema de comunicação brasileiro. Propor, finalmente, o debate sobre escolhas de políticas de comunicação nunca realizados de forma pública. Essa conferência possibilitará ao povo brasileiro, finalmente, incidir sobre o modelo de comunicação. Comunicação, por sua vez, cada vez mais determinante na vida política, econômica e cultural desse país. Por outro lado, essa conferência permitirá ao governo, após receber os diagnósticos, as propostas, os consensos e os dissensos, construir uma agenda para a área e, assim, iniciar a elaboração das políticas públicas necessárias. Essas políticas devem, por um lado, democratizar o sistema, permitindo o acesso universal e a possibilidade de fala para cada brasileiro. Por outro, deve permitir a convergência tecnológica com base em um serviço público que garanta a soberania nacional e a diversidade regional brasileira. E também, senhor presidente, senhores ministros, é também missão dessa conferência já anunciar a próxima conferência. Devido à resistência histórica dos setores conservadores, não podemos permitir que este enorme esforço de organização política se perca. Precisamos institucionalizar esse processo. Esse evento guiou-se desde o seu começo por uma tensão dos que defendiam o debate público para as escolhas de políticas que permitissem uma democratização efetiva do setor e por quem, na tentativa de manter o status quo, tentou desqualificar o processo. Por isso, essa conferência é uma vitória dos que estão aqui. Daqueles que, sabendo o papel estratégico da comunicação, pretendem construir coletivamente um ambiente regulado socialmente que atribua ao sistema uma dimensão civilizada. Fora, como diz o professor Murilo Ramos, da terra do bang-bang em que se transformou o setor de comunicação no Brasil. O que precisamos, senhor presidente, senhores ministros, senhoras e senhores, é uma comunicação que cumpra seu papel de principal construtora da cultura, uma amálgama da identidade nacional a partir das diversidades regionais. O povo brasileiro não pode ter mais um tutor ideológico lhe dizendo o que gostar e o que não gostar. Não precisamos de grandes irmãos nos dizendo o que somos. Ao invés disso, precisamos pôr um fim à criminalização dos movimentos sociais e das rádios comunitárias. Precisamos de políticas que modifiquem a situação brasileira de ser um país com os piores índices de leitura de jornais da América Latina. Que encontre uma solução para a crise do financiamento do rádio brasileiro. Que compreenda, enfim, a dimensão estratégica que a comunicação tem para a soberania nacional. Precisamos urgentemente estabelecer regras que, de maneira intransigente, defendam o princípio constitucional da liberdade de expressão, ao mesmo tempo que reconheçam que essa liberdade não é de alguns e que, portanto, só será garantida por lei constitucionalmente estabelecidas. Finalmente, senhoras e senhores, quero saudar especialmente a feliz ideia de homenagear o jornalista Daniel Hertz. Este evento pode ser considerado como uma espécie de acontecimento síntese das ideias de Daniel.
Sua luta pode ser resumida na criação do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que pretende, em última análise, capacitar e mobilizar a sociedade para as questões de comunicação e, a partir dessa potencialidade socialmente construída, elaborar legislação e regulação democráticas. Acho que essa conferência cumpre uma obrigação histórica de distingui-los e quero fazê-los na figura dos seus dois filhos aqui presentes, dois de seus filhos aqui presentes, o Fernando e o Guilherme Hertz. Assim, senhores e senhoras, iniciamos nesse momento uma reunião histórica com a responsabilidade de debater, sistematizar e encaminhar para futuras políticas 6.000 propostas recolhidas em mais de 200 conferências municipais, 26 estaduais e distrital, outras tantas livres e virtuais. Inauguramos, portanto, um inédito e necessário espaço público que finalmente incorpora esse aspecto essencial da vida nacional, que é a comunicação. Muito obrigado. Ouviremos as palavras da senhora Rosane Bertotti, secretária de Comunicação da CUT. Esta conferência é um marco para a democracia brasileira. Ela é um marco no debate da sociedade brasileira. Nos foi vedado há muito tempo debater comunicação. E foi dito para nós que quando nós queríamos debater uma comunicação diferente, isso era cerceamento de liberdade de expressão. Nós queremos dizer que cerceamento de liberdade de expressão é quem não quer estar aqui fazendo debate, que democracia está aqui, liberdade de expressão está aqui e nós construímos isso. Por isso, esta conferência tem uma grande responsabilidade de garantir a comunicação como uma política pública para homens e mulheres que querem um Brasil diferente, que querem uma nação independente, onde os trabalhadores, onde as trabalhadoras tenham voz, assim como os empresários também têm sua voz, assim como todo o setor público. E precisamos construir nesta conferência muita unidade, muita discussão e muita proposta, porque esta conferência, companheiros, não termina aqui. Para uso da palavra, o presidente do Grupo Bandeirantes, senhor Johnny Saad. Nós temos um plano feito de quando da digitalização o governo reservou para si 10 canais que podem virar, com o mundo digital, 40 canais em cada município brasileiro. Isso pode e deve ser aberto a todos os movimentos sociais, para que a gente tenha essa diversidade e essa pluralidade. Dentro da televisão paga brasileira, é preciso também haver essa mesma pluralidade, essa mesma diversidade. Isso hoje não ocorre. Esse fenômeno não existe no Brasil, porque nós temos hoje um porteiro, uma única organização, que não deixa nenhum outro grupo nacional entrar e participar lá. Acho que nós, como país, temos que ter uma estratégia nacional que tem que ser discutida com todos os segmentos da sociedade. Dizer que nós estamos começando, e eu acho que este não é um final, este é só um começo, uma longa jornada, uma longa travessia. Nós estamos entrando com os espíritos desarmados, abertos a ouvir propostas. Nós também temos propostas, nós também queremos mais pluralidade, mais diversidade. Ouviremos as palavras do ministro das Comunicações, senhor Hélio Costa. Senhor presidente, seu governo foi o que teve a coragem de, pela primeira vez na história, convocar uma conferência desta magnitude e desta importância. E durante 7 meses, os nossos companheiros dos 3 ministérios e a colaboração de todos os setores envolvidos na Conferência Nacional
trabalharam para este resultado, para este sucesso, para chegarmos aqui nesta noite e darmos início à primeira Conferência Nacional de Comunicação da história do Brasil. E esta noite, senhor presidente, nós celebramos mais uma grande conquista. O senhor presidente da República sabe que foram realizadas até agora 60 conferências no Brasil. Muitas delas esperadas, mas nenhuma tão inédita quanto esta que realizamos aqui hoje. Esta é, de fato, uma conferência muito especial e muito esperada. A implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital permitiu a criação dos canais públicos de televisão, o canal da educação, o canal da cultura, o canal da cidadania, que cada cidade, cada localidade vai ter a partir do processo digital, o que era absolutamente impossível com a divisão de canais que existe nesse momento no sistema analógico. E o sistema digital, como Vossa Excelência, senhor presidente, determinou, está prevendo exatamente a abertura dos canais para que a comunidade possa se encontrar, possa interagir. O senhor presidente da República, Luiz Inácio. O tema desta conferência não poderia ser mais apropriado e atual. Comunicação, meio para a construção de direitos e de cidadania na era digital. Porque o desafio é esse mesmo. Como usar e aproveitar as novas tecnologias para abrir caminhos que levem ao fortalecimento, à multiplicação e à democratização da comunicação social, da informação, do entretenimento, das manifestações artísticas e culturais e do debate público de ideias. E para responder a esse desafio, a diversidade desse plenário é muito bem-vinda. Porque a tarefa que temos pela frente é complexa demais para ser resolvida apenas pelo governo ou apenas por um segmento isolado da sociedade. Tampouco pode ser deixada nas mãos de alguns especialistas ou de um ou de outro grupo de comunicação dessa ou daquela categoria profissional. Não. Precisamos da contribuição de todos, num debate franco e aberto à luz do dia. Só assim encontraremos os melhores caminhos e as soluções mais interessantes para o nosso país. Hoje, texto, áudio e imagem não só são tratados com a mesma tecnologia digital, como podem ser disseminados pelas mesmas plataformas. Um número crescente de leitores informa através da internet. Cada vez mais, as notícias estão disponíveis em tempo real, tanto em computadores pessoais como em aparelhos celulares ou em outros equipamentos portáteis. E com a chegada da TV digital no Brasil e a implantação da banda larga, o processo de convergência de mídia tende a se acelerar ainda mais. Até algum tempo atrás, só era possível assistir a televisão nos aparelhos de televisão. Hoje, o sinal aberto da radiodifusão pode ser recebido também em computadores e TVs portáteis, que cabem na palma da mão. O usuário também pode ter acesso a vídeos, filmes, telenoticiários e todo tipo de programas nos telefones celulares através da tecnologia 3G. A tendência é de que em muito pouco tempo a maioria das pessoas possa receber no mesmo aparelho, seja ele fixo ou móvel, tanto o sinal gratuito e aberto da radiodifusão transmitido pelas ondas eletromagnéticas, como os arquivos de imagens e sons gratuitos ou não, transmitidos pela banda larga ou por outras tecnologias. Ou seja, a fronteira entre televisão, rádio e jornais, de um lado, e a internet, de outro, serão cada vez menos nítidos. O acesso aos diferentes meios será cada vez mais indistinto. A superposição e a fusão entre eles serão cada vez maiores.
Isso abre imensas possibilidades para o mundo da comunicação, mas ao mesmo tempo lança enormes desafios para a sociedade. Desafios legais, econômicos, sociais e políticos. É evidente que nossa legislação, que já era anacrônica antes mesmo da Revolução Digital, é incapaz de dar conta dos complexos problemas, cruzamentos e superposições criados pelo vertiginoso processo de convergência de mídias. Ou encaramos frontalmente essa realidade, ou sofreremos suas consequências de forma desordenada e caótica. É claro também que esse processo afetará de forma distinta os diferentes setores econômicos e produtivos do mundo da comunicação, ensejando novos arranjos e soluções. Devemos cuidar para que o resultado seja o melhor, não para esse ou para aquele segmento da sociedade, mas para toda a sociedade brasileira. É importante ainda levar em conta os impactos políticos e sociais desse processo. A convergência de mídias deve ser um estímulo à multiplicação dos meios de comunicação social, nunca a sua monopolização ou a sua oligopolização. Deve favorecer a pluralidade e a diversidade, nunca a uniformidade. Isso é essencial para o exercício da cidadania e da democracia. Devemos também garantir que a população siga tendo acesso gratuito à informação, ao entretenimento, às manifestações artísticas e culturais proporcionadas pela radiodifusão. Num país como o nosso, onde ambos setores ainda vivem em meio a grandes dificuldades econômicas, essa questão não pode ser subestimada e tratada de forma menor. Por tudo isso, o país precisa travar um debate franco e aberto sobre a comunicação social. Não será enfiando a cabeça na areia como avestruz que enfrentaremos o problema. Não será tampouco fechando os olhos para o futuro ou pretendendo congelar o passado que lidaremos corretamente com a nova situação. Isso vale para todos nós: governo, empresas de comunicação e de telecomunicações, trabalhadores, movimentos sociais, leitores, ouvintes, telespectadores e internautas. É chegada a hora de uma nova pactuação na área da comunicação social e resgate os acertos do passado, mas também corrija seus erros e seja capaz de responder às enormes interrogações e às extraordinárias oportunidades que temos diante de nós. Como se vê, os temas que vão ser debatidos nesta conferência são muito complexos. Talvez, no momento, não seja possível encontrar respostas definitivas para muitos deles, mas espero que esse encontro contribua para abrir e oxigenar um amplo processo de discussão em toda a sociedade. Um processo que estimula o Congresso a se debruçar sobre o tema da comunicação social com a importância que ele tem, com a visão abrangente que ele merece e com a urgência que ele requer. Um processo que não exclua ninguém e que não seja propriedade exclusiva de quem quer que seja. Talvez seja a maior contribuição que esta conferência possa dar, voltar a incluir a questão da comunicação social na agenda do país e tornar irreversível seu debate aberto, público e transparente. Sem conhecer o resultado, eu posso dizer, pelo que eu conheço da sabedoria de vocês irão tirar como documento para que a gente possa enviar ao Congresso e fazer a regulamentação, talvez não melhor que individualmente algum companheiro ou companheira queria, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão tirar daqui, extrair o melhor que a sociedade brasileira já foi capaz de fazer a nível de comunicação. Mãos à obra, muito obrigado e bom trabalho.